A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 140 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Salmos 102 ao Salmo 104. Nosso tema, o Deus que sustenta a vida e a criação. Hoje nós estamos atendendo o desafio do nosso querido pastor Osvaldo Leiva, pastor da comunidade hispana da Igreja Filadélfia, aqui na cidade de Palhoça. Nós estamos aqui, como eles dizem, na ponte de ferro, na ponte Hercílio Luz. Vamos então à nossa leitura. Eu gostaria de pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, assim você nos ajuda a propagar a leitura da Palavra de Deus. E também nos ajuda a atingir alguns objetivos que a gente tem no nosso canal. A gente atingindo essas metas, nós poderíamos fazer coisas bem bacanas aqui no YouTube. Bênção de Deus. Vamos então aos Salmos 102, oração de um aflito. Oração do aflito que, desfalecido, derrama a sua queixa diante do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa, porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo, cortado como a erva. Secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se compadecem do seu pó. Todas as nações temerão o Senhor, o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória. Quando atender a oração do desamparado e não desprezar as suas preces, isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor, ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como vestes, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. A misericórdia de Deus, Salmo de Davi, Salmo 103. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim me diga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades,
quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a tua vida, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, mas, soprando nela, o vento desaparece, e não colherá daí em diante o seu lugar. Não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus, que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga minha alma o Senhor. Louvor ao Deus Criador, Salmo 104. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes os Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, e as águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas, as aves dos céus têm o seu repouso, e por entre a ramagem, elas se põem a cantar. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas, o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr, envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas suas obras!
Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra. Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos às leituras complementares do dia de hoje. Salmo 145 e 3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 156. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, número 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Apocalipse 19:1. Aleluia, a salvação pertence ao nosso Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Glória a Deus, meus irmãos. O nosso resumo do dia de hoje diz: esses salmos revelam a fragilidade humana diante da eternidade e da grandeza de Deus. O salmista clama por misericórdia enquanto celebra o Criador, que sustenta todas as coisas com poder e bondade. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações, nos comentários o que tocou o teu coração no dia de hoje e também faça um desafio aonde você gostaria de me ver lendo a palavra de Deus. E também compartilhe para que mais pessoas sejam motivadas a fazer a leitura da Bíblia, a se alimentar da palavra de Deus. Amém, meu querido? Este foi o desafio do nosso querido pastor Osvaldo, pastor Leiva. Um forte abraço para ti, para tua casa, para tua família. Fica na paz do Senhor, meus amados irmãos, e até amanhã, se Deus permitir. Forte abraço. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia